As cidades são uma Babel, onde a gente mora, estuda, trabalha e busca ser feliz. Com essa frase de Raquel Ronick, abrimos mais um Dom Debate, um programa realizado pela Escola Superior Dom Helder Câmara que visa conectar os estudos acadêmicos à sua vida cotidiana. Para debater urbanismo em suas várias facetas, hoje convidamos a professora Marilúcia Maria Custódio, mestre e doutora pela UFMG e é também do programa da pós-graduação da Escola Superior Dom Helder Câmara, que desde já agradeço a sua presença. É um prazer estar aqui, é ótimo sempre falar do tema que a gente gosta, né? Conversar um pouquinho com as pessoas sobre isso, levar para a sociedade. Muito bem, Mary. Posso chamar assim? Mara. Mara. Nós temos nos idos de 1940 a população eminentemente rural e urbana em minoria. Hoje, desde 2015, o IBGE identificou que nós temos 85% da população brasileira vivendo nas cidades. Como foi esse nível de transformação? Caótico. A grande verdade é que nós não nos preparamos para isso, né? Essa mudança não foi feita de forma adequada, mas vem aí o Estatuto da Cidade em 2001 e vai fazer, né, vai tentar organizar um pouco isso. Nós temos que pensar sempre que a organização humana, ela é prioritariamente feita pelo município, mas ela tem que passar por uma programação federal, por uma programação estadual, para depois chegar no município. Então, com o Estatuto da Cidade em âmbito federal, né, a organização das regiões metropolitanas em âmbito estadual e o município com código de posturas, plano diretor, uso e ocupação do solo, ele vai tentar regularizar isso aí e a gente tentar fazer uma parametrização. Tem melhorado? Claro que tem, né, com a busca ambiental, com, né, de atender as questões ambientais, as questões de mobilidade e atender a toda essa população que vem, né, de uma forma bem intensa se mudando para a cidade. Lembrando que quando nós falamos em cidade, não é apenas mega cidades, Belo Horizonte, São Paulo. Nós temos que atentar que existem as cidades no interior que também buscam essa organização. E, obviamente, como elas crescem no ritmo um pouco menos acelerado do que as grandes capitais, elas têm uma capacidade de organização melhor. Claro que Belo Horizonte vai ser bem mais caótico, né, do que Uberlândia, por exemplo, ou alguma outra cidade que começa a crescer. Que começa a crescer agora. Né? Tem mais probabilidade de Santa Luzia ser mais organizada, apesar de ser região metropolitana de Belo Horizonte. Nós tivemos a Carta de Atenas em 1933, todo com o conceito de uma cidade funcional, funcionou igual a ideia de um organismo, né? Como um exemplo é Brasília, você tem segregado ali o setor comercial, o setor que diz respeito à arte e cultura, o setor público. Para 2003, a chamada Carta de Atenas sobre a cidade coerente. Então, da cidade funcional em 33 para a cidade coerente, podemos falar que como nós vamos viver nessa cidade coerente, numa cidade, na verdade, em um local que você estuda, planeja e controla espaços de convivência, numa sociedade tão fragmentada em tempos de uma revolução 4.0. Como seria isso? Bom, na verdade a Carta de Atenas também ela tinha uma preocupação com a sociedade, né? A ideia é tentar organizar a cidade para atender a sociedade. Porque o que aconteceu com a evolução da cidade? Primeiro era para a defesa, depois ela foi voltada por uma perspectiva mais industrial, depois ela foi voltada para o comércio e agora nós estamos nos preocupando com o cidadão, né, que ele efetivamente se insira nessa cidade. Então essa mudança, né, começou assim, já na primeira Carta de Atenas, né, e hoje a questão da cidade eficiente é porque nós temos que parametrizar como que nós vamos crescer, como que nós vamos dar mobilidade a isso. Bom, no Brasil nós temos um problema de segregação racial, em Belo Horizonte ela é muito clara, não é? Muito grande. Mas nós podemos criar políticas públicas e, por exemplo, né, a nova lei de uso e ocupação do solo, Código de Posturas e o Plano Diretor da cidade de Belo Horizonte vão buscar essa modificação, né? A ideia inicial, a gente pensou, né? Eu pensei em falar um pouquinho sobre a questão feminina na cidade. Essa separação, por exemplo, é um problema para a mulher, né? A gente ainda vive numa sociedade patriarcal onde
nós nos preocupamos mais com o homem ainda é o centro, e a mulher ainda resta um pouco aquela coisa do lar, de cuidar dos filhos. Está mudando, claro, graças a Deus, mas ainda tem um pouco isso. Esse tipo de cidade muito fragmentada dificulta muito a circulação. Você tem que ir para vários lugares. Para a mulher, tem que levar filho no médico, ou para o homem mesmo, né? Levar filho no médico, trazer do médico, vai no centro comercial, compra isso. Esse tipo de cidade já não é mais funcional. Ele era funcional para garantia de organização comercial, né? E divisão dos lotes aqui para morar, ali para ter comércio, aqui para ter boate. Agora a preocupação é que cada centro, cada bairro tem aí disponível todos os equipamentos públicos e serviços, de forma que você não precisa se deslocar tanto. Não é? Um dos grandes problemas que nós vivenciamos hoje é o problema do transporte. Nós tentamos variar com ciclistas, né, permitindo novas formas. Como é que fica a questão do vagão exclusivo para as mulheres? Como é que, dentro da loja que você estudou, né, você estudou fora, teve na Espanha, como é que funciona isso no mundo e no Brasil? Como é que se dá, dentro dessa loja, dessa fragmentação? É engraçado isso, né? Eu sempre conto um caso para os meus alunos, que é um caso que aconteceu em Malta, né? A Malta é uma cidade, durante o julho, que é o verão europeu, os adolescentes vão para lá para fazer curso de inglês, mas na verdade é para fazer farra, porque é uma ilha pequena, não tem como ter muito risco. Então eles vão fazer inglês e estávamos lá e era impressionante. As meninas subiam lá nos balcões com sainhas curtas, dançando, e ninguém mexia com elas. Ninguém. Você não via ninguém tirando foto, ninguém pegando nelas, ninguém fazendo nada. Então existe uma política e uma educação de respeito dos sexos, de forma que a mulher, só porque ela veste a roupa que ela quiser, ela anda onde ela quiser e dança da forma que ela quiser, né, não é uma agressão, ela não está querendo ser estuprada, ela não está buscando nada. Né? No Brasil a gente já tem uma política um pouco contrária, né? Eu estava vendo, na América Latina como um todo, nós já temos um problema assim. Eu estava vendo uma pesquisa de uma professora em Teresina, que ela circulou pela cidade durante 2 horas, e em 2 horas ela recebeu 15, né, incitações verbais, né, de agressão direta a ela, né? Aquelas expressões fáceis. Mas isso é elogio, isso não é elogio, né? Então, nós temos um problema ainda dessa questão da mulher ainda ser vista um pouco como objeto. Quando você faz o vagão separando, né, o que você está estabelecendo é uma segregação. Né? A mulher, então, ela vai ficar separada. Em vez de eu ensinar a sociedade a respeitar, o homem a respeitar, não. Eu separo as mulheres, que é mais fácil. Né? É ainda uma garantia de direito, claro, mas não é a forma ideal de estabelecer isso, porque nós vamos ter segregação. Eu lembro do nosso marco referencial, Niklas Luhmann, que vai dizer, né, toda vez que você inclui, na verdade, você exclui. Exatamente. Nós vivemos uma sociedade muito complexa, que às vezes você está cheio de boas intenções e, na verdade, você está criando uma outra complexidade. Em todos os níveis nós temos isso. Isso tem sido muito complicado. Né? Dentro da sua perspectiva, que você tem trabalhado com seus alunos, seus projetos de pesquisa, qual que será, na visão de você, qual que será a cidade do futuro? Quando a gente vê a cidade do futuro, a gente vê carro voando, aqui tem todo, não, 2000 vai ter carro. Não, vamos, pé no chão. Qual é o seu conceito de cidade do futuro? O meu, eu tenho um conceito bem radical. Vamos para o conceito técnico que tem sido dado, né? Na verdade, vem se falando em diversificar as formas de transporte e reduzir o transporte individual. Carros voando, eu duvido que a gente chegue, né? Eu sinto muito, gente. Todo mundo esperava, mas não vai ter jeito, né? Mais uma ampliação do transporte dos ciclistas, né? Do transporte dessa forma, do transporte público, né? Garantido para todos de uma forma mais rápida. Com essa mudança da cidade, onde você cria núcleos específicos por região, onde tem tudo, comércio, né? E os equipamentos urbanos, né? Que a gente chama de equipamentos urbanos. Escola, né? Posto, médico, centros comerciais, né? Junto com, respeitando o espaço urbano, lembrando sempre que nós precisamos de vazios, né? Nós precisamos de parques, nós precisamos de áreas de lazer abertas, né? Não pode também clausurar. Exatamente. Então, criação de áreas verdes, né? Há uma perspectiva muito grande da mudança em como nós produzimos e como nós recolhemos resíduos. Né? Novos padrões de produção e consumo. Exatamente, novos padrões de produção e consumo. Até mesmo a questão de ter coisas em casa tem reduzido, né? Nós temos chegado a uma perspectiva de niilismo japonês, que é muito extrema, mas vem se aproximando disso, de redução do que temos para o que somos. Né? Isso é uma perspectiva da sociedade. A questão do motorista automatizado, você ter alguém um Uber, por exemplo, né,
que te busque e te leve com o motorista automatizado e a redução das pessoas tendo carros em casa, é a É a ideia. realidade, né? A Tesla, por exemplo. Exatamente. Né? Que é a Revolução 4.0. Exatamente. O reaproveitamento de águas em tempo de falta de água potável, não é? Um conforto urbano dentro da arquitetura sustentável em tempos de mudanças climáticas, que a gente não sabe se é frio, se é calor, com frio mais, com frio menos. Tanto que Né? essa parte de Falta de energia. aquecimento global não fala mais, na verdade é mudança climática. Mudança climática. Hoje nós não nos preocupamos mais em quem fez e quem não fez. Hoje a preocupação é adaptação. Nós temos que nos adaptar a tudo que vai mudar. Né? Enchentes, né? E tudo que se espera. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, eu participei de uma discussão sobre isso há umas 2, 3 semanas com a secretária, e ela falava exatamente isso, que Belo Horizonte tem que começar a se preparar, porque nós temos áreas de enchentes, nós temos problemas ainda de sanitários a resolver na cidade, a questão do recolhimento de resíduos já começa a mudar, a questão do transporte, né? Já tem uma perspectiva de mudança. A questão da inclusão das ciclovias é um início disso, mas o transporte urbano tem que ser valorizado. E nós temos que fazer propagandas nesse sentido, né, de compreender que tem a coletividade nesse sentido de transporte, é mais importante do que o sujeito ter um carro individual. E as políticas vão girar em torno disso. Acabou o nosso tempo. Que pena. Tanta coisa para dizer. Presença, muito obrigado. Nossa interlocução. Agradeço também especialmente a você por ter nos assistido e convido para os nossos próximos vídeos. Né? Hoje falamos sobre cidades coerentes. Manda para nós qual tema você gostaria também de ver, de discutir, e será um prazer debater junto contigo. Um grande abraço e até a próxima.